Olá pessoal, eu sou o professor Ramon, professor de Geografia do Colégio Talento, e hoje a gente está aqui para mais uma aulinha do 7º ano, beleza? Na aula de hoje a gente vai corrigir algumas atividades que eu passei lá na primeira aula, na primeira videoaula. Se você não assistiu essa primeira videoaula, dá pause nessa daqui, volta lá no canal, dá uma olhadinha, procura a primeira aula do 7º ano, e para a gente poder vir para a correção da atividade que a gente passou no livro, beleza? Vamos para a correção. E aí galera, beleza? Vamos lá para nossa atividade, vamos lá para nossa aula, correção desses exercícios que a gente passou na primeira aula lá, Lembrando que quem não assistiu a primeira aula, pausa agora o vídeo, volta lá na nossa primeira aula, Volta lá na nossa primeira aula e vê direitinho esse vídeo, essa aula, porque ela ajuda a entender a nossa atividade de hoje, beleza? Então vamos lá. Nessa primeira questão ele dá um trecho de uma música, Geração Coca-Cola, de Renato Russo, no caso Legião Urbana. Então essa música ela faz uma crítica, ao modo de vida que aquela juventude estava vivendo, E a questão faz justamente uma pergunta a respeito desse tema. Vamos lá. O trecho da música Geração Coca-Cola aborda a questão do consumismo. Com base nos conhecimentos sobre o assunto, explique o que a expressão significa. Em seguida, identifique-a nos versos da música. Então, assim, o consumismo é um procedimento de atitude de inconsciente coletivo vivenciado pela nossa sociedade capitalista. O consumo é o centro da sociedade capitalista. Então o que se criou foi a ideia de que é fundamental consumir mais e mais. Então o consumismo seria basicamente isso, O consumo aumentado a largas proporções, e sempre incentivado pela indústria, pelas indústrias obviamente capitalistas, beleza? Então esses elementos ficam bem claros aí no momento que ele inclusive denomina a geração de geração Coca-Cola, ou seja, uma geração que tem o nome de um grande produto da era capitalista, beleza? Além disso, além do termo Coca-Cola, de chamar a geração de geração Coca-Cola, ele dá algumas dicas também falando sobre música, Ou seja, a cultura de forma geral, que o povo brasileiro naquela época estava consumindo é uma cultura vinda de outros países, Então era essa a ideia que a música tentava passar a respeito do capitalismo e do consumo daquela geração, beleza? E pelo que a gente está percebendo, isso não mudou muito, galera? Vamos lá. Na questão seguinte, ele faz uma pergunta limpa e seca. Qual a diferença entre monopólio e oligopólio? Se a gente for pelo termo, mono, significa um. Então, monopólio é quando uma empresa, ou um conglomerado, tem o domínio sobre uma fatia de mercado. Então, se eu sou a única empresa que produz, sei lá, álcool em gel, então eu tenho um monopólio. Todo mundo vai ter que comprar esse álcool em gel da minha empresa, usando o exemplo que a gente está vivendo agora. Mas pode ser um monopólio, pode ser em qualquer área, Se eu sou o único produtor de papel de assoar nariz, Então isso é um monopólio, ou seja, todo mundo que quiser comprar um papel para assoar nariz vai ter que comprar da minha empresa. Oligopólio é quando duas ou mais empresas se unem. Geralmente a gente está falando aí de oligopólios familiares, quando duas ou mais empresas ou grupo de empresas se unem e dominam uma fatia de mercado e elas juntas vão decidir o preço. Então eu tenho, ao contrário do monopólio, por exemplo, se eu tivesse um oligopólio na área de, por exemplo, o mesmo exemplo que eu usei de papel de assoar nariz,
né? Não seria só uma empresa, seriam 3 ou 4 empresas que dominariam essa fatia. Professor, e qual é o problema disso? O problema é que elas é que vão determinar o preço, né? Quando só uma empresa ou 2 ou 3 empresas dominam a produção, elas é que determinam o preço desse produto. Beleza? Não tem competição entre as empresas para poder gerar um valor de produto mais baixo. Beleza? Na questão seguinte, na questão 2, temos um verdadeiro ou falso aí, né? Então, a questão ambiental geralmente mobiliza a sociedade civil para discutir problemas ligados ao meio ambiente. Esses problemas podem decorrer, aí temos A, do consumismo aliado à grande produção de mercadorias. Sim. Ora, se o consumo em larga escala ele se acelera, né? Obviamente que para fazer mais produtos para essas pessoas consumirem, eu também vou agredir mais o meio ambiente. Isso é óbvio, né? Porque os produtos são feitos de matérias-primas que vêm do meio ambiente. Então, quanto mais consumo, mais produto. Quanto mais produto, maior agressão à natureza. B. De políticas que são eficazes na proteção e conservação do meio ambiente. Não, né? Pelo contrário, essa afirmativa aí não procede, né? Se houvesse isso, não existiria, a sociedade não iria discutir sobre o problema ambiental, beleza? E a C, né, do aumento significativo da produção industrial, né? Então, basicamente isso. Quando se aumenta a produção industrial, né, também se aumenta a agressão ao meio ambiente. E, obviamente, essa discussão sobre a questão ambiental vai emergir, vai surgir, beleza? Na questão 3, aí ele pede para a gente descrever algumas características da primeira revolução industrial. Vocês sabem lá, como eu falei na aula passada, que a revolução industrial foi a principal motivação para a segunda fase do capitalismo, também chamada de capitalismo industrial, beleza? Então, ó, a primeira revolução industrial tem algumas características que são comuns a ela e são extremamente importantes para que ela tenha sido exitosa, né? Primeira delas é que ela só surge na Inglaterra, né? Principalmente nos arredores das cidades como Liverpool, enfim, né? Essa indústria que surge lá vai se espalhando pela Europa, né? Surge mais ou menos no final do século XVIII, né? E vai até a metade mais ou menos do século XIX, né? Outra característica importantíssima é a invenção da máquina a vapor, né? As máquinas a vapor vão potencializar muito mais a produção industrial, né? E o carvão como produto energético, né? O carvão, a queima do carvão é que vai funcionar como produto para energia dessas máquinas, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Essa correção dessas questões vai ficando por aqui. A gente não tem um tempo muito longo, mas esse tempo é fundamental para que a gente fixe, né? E é fundamental que vocês façam essas atividades, né, que foram passadas, para que esse conteúdo fique bem fixado na mente de vocês, beleza? Estamos sempre por aí, fiquem em casa, fiquem bem, valeu, até a próxima.